Bom, pessoal, boa noite, não é? Estamos aqui para mais um encontro nosso do Departamento de Educação, não é? E eu penso que vai ser assim um momento muito importante, né? Mais um momento assim importante para a gente, tá bom? E vamos ter uma conversa, um bate-papo bem gostoso sobre essa profissão que está super em alta, né, pessoal? Nossa profissão está super em alta, que é ser professor no aqui e no agora. Então, já estamos recebendo aí a Vitória Régia, depois ela vai contar um pouquinho dela, vocês já devem ter visto nos posts que saíram, né? Mas pronto, olha, para quem não me conhece, eu sou a professora Sheila Fontinelli, sou professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o UERN, mais precisamente no campus de Pau dos Ferros. E lá, né, na UERN também ministro algumas disciplinas, sou professora no programa de pós-graduação em ensino, o PPGE, e são realmente atividades que me trazem muita motivação à vida, ao meu cotidiano, e é sobre elas que nós vamos falar aqui um pouquinho, tá bom? A Vitória está aí entrando, ela me falou que estava, assim, a conexão dela estava um pouco lenta. Vamos ver, né, no decurso aqui da nossa conversa, como é que isso acontece. Né? Que a coisa que realmente eu tenho convicção que eu sou é professora. Gente, eu adoro ser professora. Ser professora, eu costumo até brincar com os meninos, né? É algo que eu dizia que seria desde criança. Não vou dizer desde pequena, o pessoal sabe que eu sou bem pequenina. Então, ser professora foi mais do que uma escolha. É algo que já veio dentro de mim, foi uma construção, foi todo um trabalho de construção, né? Então, falar do professor é realmente falar um pouco de mim, falar da minha vida. Ser professor, primeiramente a gente refletir um pouquinho, né, sobre o que significa ser professor, qual é a origem da nossa profissão. É interessante pensar que a profissão de professor, né, tanto professor como professor, eles têm a mesma raiz etimológica, que vem inclusive do latim professo, que quer dizer professar, declarar algo publicamente, não é? Tornar pública uma opinião, uma crença, mas em especial um saber. E aí, nesse sentido, a palavra professor, ela vem do latim, que quer dizer professor mais ores, né, professores, que é o que faz a profissão de cultivo do magistrado, que se manifesta, é aquele que professa, que se manifesta, que declara alto e bom som, que se afirma, que assegura, que promete, que tem um compromisso com o conhecimento. Então, na realidade, lá para trás, né, quando nós pegamos os primeiros momentos da filosofia, a imagem do professor era do mestre, né? Então, ser professor seria, digamos que analogamente, exercer a maestria, né? A profissão de professor aqui no Brasil, nós temos um conhecimento, né, do quão precarizada ela é. Nós sabemos, né, eu acho que é notório para todos nós que, na verdade, o professor, ele vem aí no decurso da sua história, né, da sua construção identitária, né, demarcando alguns pontos na sua idiosincrásia. E um deles, eu diria que é realmente, né, essa imagem precarizada que a nossa profissão carrega, né? Isso porque, por tradição, a ideia de ser professor, ela advém da intenção de uma ocupação, como se
ser professor fosse um ganha-pão, né? Um serviço ou mesmo um ofício por tradição. E aí é muito interessante a gente refletir um pouquinho sobre a questão da profissão aqui no Brasil, né? Que a educação oficial no Brasil, repara, ela começou no ano de 1827, né? Isso é educação oficial, é claro que ela vem muito antes e tudo, mas aquela educação que surgiu com o decreto imperial de Pedro I, que determinava então que todas as cidades, as vilas e lugarejos tivessem as escolas de primeiras letras, né? E essa documentação ela surge por ocasião de 15 de outubro de 1827, né? Com acesso à educação. Esse acesso era muito restrito na época do Império, em que apenas as famílias ricas elas tinham condições, efetivamente, de contratar professores para educar seus filhos. E esses profissionais ou atuavam em escolas primárias ou eles vendiam conhecimento de forma independente. Esses dados a gente encontra até no site do MEC, né? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, a profissão de professor no Brasil, ela teve esse marco, mas repara que foi 120 anos depois, só depois, né? Em 1947, com esse decreto é que ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado ao professor. E, na verdade, isso foi todo um aparato, né, para que isso acontecesse, porque havia um professor e, na ocasião, ele sugeriu um encontro de professores, né, no dia 15 de outubro, data em que realmente nesse período se faziam algumas comemorações, até porque nós temos um marco mundial do Dia do Professor, que seria o 5 de outubro. E essa celebração, então, ela se espalhou pela cidade, não é? E pelo país, até que foi oficializada somente em 1963, por meio de um decreto federal, né? Esse decreto é de 14 de outubro de 63, agora eu não recordo muito bem o ano dele. O fato é que pela Unesco, no ano de 94, né, o dia 5 de outubro foi dado como marca, em muitos países nós temos o Dia do Professor sendo comemorado em várias datas. Achei isso bastante interessante. Na Tailândia, por exemplo, é 16 de janeiro, na Índia, 5 de setembro, na China, 10 de setembro, e por aí vai. Em Portugal, ele segue, né, o 5 de outubro, que é a data determinada pela Unesco. Vamos passar dessa questãozinha aí, que eu acho que é de curiosidade, né? A gente fica pensando assim, mas efetivamente o que faz um professor? Porque, gente, é muito claro quando nós pensamos, por exemplo, o que produz a profissão de um médico? O que produz, né, a profissão de um advogado? E de um carpinteiro? Mas quando a gente para pensar assim no professor, falei assim, então, e nós, né? O fato é que o professor é uma das primeiras profissões, mas a gente realmente pensar no fruto desse trabalho, isso envolve uma complexidade de saberes, de conhecimentos, que não é nem fácil, muito fácil da gente definir isso. O grande fato é que eu penso que o grande marco é o compromisso que nós temos com o educando na sua formação, mediado por essa relação com o conhecimento. Então, eu vejo que o professor, ele é, assim, a ponte, né? Eu vejo, quando eu me vejo como professora, eu me vejo, assim, como uma ponte, não é? Uma ponte entre o estado do ignorar, um outro lugar que eu denominaria de consciência do saber. Então, para mim, o professor, no meu entendimento, né, na minha experiência de professora, ele é aquele que ensina, né, que ensina e que tem um compromisso, não é, em fazer despertar, em trazer para um acordar, não é? Mas assim, repara que a palavra ensinar, ela também está repleta de conteúdos
que nos poderiam levar a um outro lugar, né? Então, quando eu me refiro à ideia do ensinar, eu gosto muito da pesquisa da tese da professora Anastasio, que na década de 90 ela criou o termo ensinagem, a ideia da ensinagem, né? Quando eu falo ensinar, eu penso em ensinagem, eu penso não no processo de alguém que está numa cátedra e no outro alguém que recebe dentro de uma cultura bancária, como dizia Paulo Freire, mas numa perspectiva mesmo imperativa. Ademais, há muitas palavras que nós poderíamos aí colocar sobre o ensinar, né? Nós podemos pensar em ensinar, eu acho que ensinar é isso, né? Ele é lecionar, ele é ministrar, ele é instruir, ele é praticar, é formar, é informar, é ilustrar, é dar educação, é orientar, é preparar, é habilitar. Meu Deus, o que mais que eu digo? É aconselhar, né? Ensinar é aconselhar, é indicar, é mostrar, é apontar, é explicar, esclarecer, demonstrar, mas por fim eu gosto de dizer que também é iluminar, né? Ensinar também é iluminar. Tem uma expressão de uma pedagogia chamada pedagogia logosófica que o autor traz um conceito para mim muito rico sobre o ensinar. Ele diz o seguinte, que dar é ensinar. E isso mexe muito comigo, porque eu compreendo o ato de ensinar de uma generosidade grandiosa, não é? Ele é grandioso, ensinar é de uma generosidade grandiosa. Então, assim, o professor, ele professa essa profissão comprometida com o ensino, não é? E com a aprendizagem, por sua vez, porque não há como falar de ensino sem falar de aprendizagem, são faces da mesma moeda. Então, essa ideia do professor, eu vejo que é aquele que pratica, que aceita, que abraça a relação humana. É um abraço com a relação humana. É um abraço entre ele, professor, conhecimento e educando, é um abraço cooperativo, um abraço coletivo, né? E aí vem a questão, ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser professor? Eis a questão, né? Eu recordo que na minha experiência de encontro com a minha profissão, né, que eu amo ser professora, eu encontrei muitos percalços, eu fui desestimulada, né? Mas você quer ser o quê? Professora. Aí quando você diz, quer fazer o quê? Pedagogia, né? Família levanta, mas pedagogia, ah, meu Deus, vai fazer pedagogia. Mas olha, eu vou dizer que uma coisa para vocês, ela é uma profissão que ela, ao mesmo tempo que ela transforma, não é? Nós transformamos, nós trabalhamos numa perspectiva de transformação, ela também perpassa por uma lei de câmbios. Eu também sou transformada. Então, eu não acredito, não é? Que, assim, que seja uma transformação de mão única, não é. Na realidade, é uma via de mão dupla, né? Então, eu vou dizer que uma coisa, com toda sinceridade, eu acredito que ser professor não é uma profissão para todos, né? Não, eu não acredito que seja. Isso porque, assim, exige todo um arcabouço de um, como dizia Freire, de um bem pensar, de um bem querer, não é? E há quem diga até que é necessário vocação. Bom, vamos lá, né? Eu posso até aceitar essa ideia de vocação, assim, desde que ela não se associe a duas ideias. A primeira é da profissão enquanto sacerdócio. Eu acho isso muito preocupante, não é? Porque nós somos profissionais da educação e esse marco tem que ser muito bem delimitado, muito bem delimitado. E a segunda questão é que eu não posso agregar a ideia de vocação a de que ser professor é um bico, não é? Às vezes a gente vê nas redes umas coisas esquisitas, né, gente?
Professor é ser um bico, olha, eu admito até a expressão vocação, desde que ela esteja vinculada a uma inclinação, a uma vontade, mas assim, um sim que nós nos damos em alguns momentos da nossa vida, né, ou de uma fase da nossa vida, mas desde que isso esteja literalmente agregado à formação, porque o professor ele precisa ter formação, não é? Os saberes, eles então se incluem nessa rota da formação, assim como os compromissos éticos, né? E aí eu sempre tenho que falar um pouquinho de ética, e a maioria que sabe que ética é realmente a minha menina dos olhos nas minhas pesquisas. E até no meu livro sobre ética profissional, eu faço um levantamento de 4 compromissos éticos, né? 4 compromissos éticos que são inerentes à nossa profissão, à formação do professor. Então, o primeiro eu já disse aqui que é o compromisso com o ensino. E o segundo, eu já vou logo pegando, porque, como eu falei, não dá para desconectar, é com a aprendizagem. O grande problema nesses 2 compromissos que estão atrelados um com o outro é que eu, na realidade, né, eu tenho que ter mecanismo para aferir se o ensino realmente foi facultado, se ele aconteceu. Tem sempre uma historinha que o pessoal aí, eu acho que tem alguns aí, eu já estou até vendo, né, alguns, né, que eu conto essa história, eu acho essa história fantástica, né, não vou só abreviar a história, porque também estou aqui aguardando Vitória entrar, ela está com dificuldade, gente, peço desculpas já, assim, agreguei Vitória várias vezes, mas ela cai, a internet dela está com algum problema. Então, a historinha é a seguinte, foi uma experiência minha. Eu sou uma carioca, filha de nordestina, de cearense, então eu costumo dizer, lá no departamento todo mundo sabe que eu me considero uma cearoca. É uma cearoca. Como boa cearoca, filha de nordestino, né? Você sabe, o nordestino tem uma coisa fantástica, espetacular, que eu vejo, né? Eu vejo aqui no convívio que eu tenho aqui, que o nordestino tem essa alegria, essa vontade de viver, né? Não desmerecendo ninguém de lugar nenhum, mas o nordestino também tem uma coisa, como se diz lá em Portugal, não é? Ele é frontal, ele quando tem que enfrentar uma coisa, ele enfrenta. Pois bem, eu fazia aula de natação aos meus 8 anos, né? E aí aconteceu que a professora tirou a gente de uma piscina pequena para levar para uma piscina imensa, porque ia fazer o tal dia para mostrar aos pais que nós tínhamos aprendido. Olha, era um dia de avaliação. Eu tinha aprendido a nadar. E aí nós fomos fazer esse ensaio na piscina grande, saí da piscina pequena, fui para a piscina grande, né? A professora muito animada, eu nada animada, porque era uma piscina imensa, era uma piscina grande e eu pequena, né? Eu sou uma pessoa de 1,44 m. E aí aquela piscina imensa, aquela piscina funda, quando ela mandou a gente mergulhar, eu me segurando pela borda. E nós tivemos 2 dias de aula lá. E aí, pessoal, aconteceu que ela marcou o dia da avaliação, somente assim, para os pais, os familiares, né, dos alunos, e lá fui eu, né, para essa avaliação. Ok. Só que no dia, o que aconteceu, né? Os pais desanimados, familiares desanimados, eu acreditando que eu ia dar conta daquilo, a professora nos coloca na seguinte situação avaliativa: segura aí a prancha, segurei, prepara, preparei, vai! Quem disse que eu ia? Eu não ia, eu fui para o final da fila, né? A Vitória aí, daqui a pouco prepara, vai! Quem disse que eu ia? Não ia, não ia de jeito nenhum. Aí teve uma hora que ela veio por trás de mim, na confiança de que eu ia nadar, me empurrou. Gente, eu mergulhei dentro d'água. Comecei a nadar? Não, comecei a me afogar. Afogando, afogando. Não é? Mãe nordestina, o que faz? Mergulha. E na hora que ela mergulha, ela não sabia nadar. Gente, ela começou a mergulhar, começou naquele desespero, uma coisa horrível. E aí as duas, o povo entrou tirando mãe, me tirando de daquela confusão. Depois, quando ela saiu, a professora,
Mas eu ensinei. Aí a minha mãe, com toda a sabedoria nordestina dela, disse: mas ela não aprendeu. Ela não aprendeu. Ensinar é quando o outro aprende. Para. Então, essa história ficou marcada na minha vida. E são os dois compromissos éticos com a profissão: é o ensino e a aprendizagem. O terceiro é algo fantástico que eu descobri nesses últimos anos, que é com a autobiografia, é com a história, é com a biografia do outro, é com a história do outro. O outro, ele tem que ser importante para mim, eu tenho que ter um bem-querer a esse outro, não é? E então, o último compromisso, que é o compromisso político com a profissão. Eu tô querendo, assim, passar a palavra para Vitória. Vitória, como é que você está aí, meu amor? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo ela aí? O compromisso, bom, eu vou falando, né? O compromisso político, não é? É o compromisso com a nossa profissão. É a gente não arredar pé em defesa da nossa profissão. É a gente compreender que realmente ser professor é mais do que uma escolha. Ser professor, ao meu entendimento, é deixar uma marca, não é? Nos lugares em que nós nos posicionamos. Então, a pergunta que eu volto é: ser ou não ser, eis a questão, não é? Será que existe algum momento que deixamos de ser professores, quando nós optamos em ser professores? Eu acho meio difícil, pois onde existe uma oportunidade para ensinar, existe uma outra para aprender. Mas eu vou parar um pouquinho, né? Eu até tenho mais uma partezinha aqui, não sei se eu... Ah, eu ainda estou no tempo, já tem mais 2 minutinhos aqui. Então eu vejo assim que todo professor, ele realmente, né, em qualquer lugar que ele esteja, ele não consegue se desvincular dessa identidade dele, né? E aí nós vamos passar a ideia do ser professor no aqui e no agora. O que é esse professor no aqui e no agora? Mas agora eu vou realmente aproveitar que Vitória está estável. Eu passo para você, depois você, aí eu continuo aqui sobre a ideia de hoje, né? Que é o professor no aqui e no agora. Então, Vitória, eu estava aqui falando um pouco dos compromissos, né? Antes de você entrar, os compromissos com a profissão, e eu falava do compromisso ético, mas tem uma partezinha que é fundamental, que são as emoções, que são os sentimentos, que é algo que a gente tem que discutir um pouco mais dentro da nossa profissão. Nós falamos muito na formação crítica, formação, mas e a formação sensível? E até para falar de ética não é cumprimento. As pessoas acham que ética é cumprimento de regras. Ética não é cumprimento de regras. Ética é uma reflexão sensível. Pois nem sempre cumprir uma regra significa que eu estou sendo ética. Às vezes, pelo contrário, se a regra está mal formulada, né? Se ela não nos encaminha para um lugar comum, que é o da comunidade, de que nós nos percebamos nessa comunidade, aí a gente não é ético, né? E aí, Vitória, eu vou passar um pouquinho para você, aproveitar que você está estável. Sim, pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Estamos Podem aqui, falar aqui nos comentários, sim. Né? Me perdoe, né, pelo atraso, enfim. Hoje a internet resolveu, né, esses probleminhas básicos, mas consegui ficar estável. E, primeiramente, queria agradecer, né? Então, esse momento para mim é algo muito prazeroso, né? Estar aqui conversando sobre esse tema tão pertinente. E já vi aí muitos dos nossos amigos aí, né? Todo mundo participando. E, primeiramente, eu queria só saber se já houve a apresentação, porque eu acabei perdendo. Só, eu falei um pouquinho, mas você apresente, que eu acho que é bacana. Gente, sim. Vitória, só dizer aqui que Vitória, ela vai falar um pouquinho dela, mas eu tenho orgulho de dizer que Vitória é me orientanda no mestrado aqui no programa de pós-graduação em ensino. E aí, o resto ela vai contar, porque é muita coisa boa, não dá para falar, não. Né, o pessoal está aqui dando boa noite. E falar só,
né, o básico sobre mim. Então, sou psicóloga, sou a orientanda, né, da professora doutora Sheila Fontinelli. E eu trabalho tanto na perspectiva da clínica, né, como psicóloga clínica atendendo em Pau dos Ferros, e em Jericó. No momento o atendimento é online, né, mas aí geralmente fico entre Rio Grande do Norte e Paraíba. E também realizo palestras, treinamentos voltados tanto para a área de psicologia como para a área de saúde e segurança do trabalho, né? E quando ela falava, eu ainda peguei algumas falas, mas eu ouvi falando sobre a menina dos olhos, né? Então, a menina dos olhos dela é a ética, e eu consegui enxergar esse brilho nos olhos dela, né? Quando ela falava de ética, e também me apaixonar fazendo um elo com a dimensão emocional, né? Então, a minha contribuição hoje para vocês, na parte do ser professor, né, no aqui e agora, vai ser voltado para essa dimensão emocional. E aí você vai finalizar a tua fala? Como é que você prefere? Acho que você já pode começar um pouco e depois eu pego para falar esse ponto do aqui e no agora, que já deixei um gancho bom para você. Uhum. Perfeito. Vamos aproveitar a estabilidade do momento aqui da internet, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de dimensão emocional, né, quero aqui trazer para vocês a ideia que eu estou falando, não apenas daquelas emoções do ponto de vista psicológico, né, aquelas emoções bem passageiras. Quando eu trato de dimensão emocional, a gente vai mais para uma perspectiva que contempla sentimentos, né, de algo mais profundo, que contempla a essência, como a professora falava, esse ser sensível, né? Essa reflexão que precisa existir. E aí a gente começa a lembrar que as emoções elas foram deixadas de lado por muito tempo, né? Que inclusive criou essa lacuna. Quando a gente conversa sobre professores, sobre os sentimentos dos professores, existe ainda essa lacuna porque a dimensão emocional foi deixada de lado por muito tempo. E uma pesquisadora que eu tenho como referência, que é Maria Tereza Estrela, ela apontou justamente esse lugar que a emoção ocupa no ensino, né? Que é esse ponto. Estão conseguindo me ouvir? Perdão, gente, até o microfone resolveu aqui abandonar. Vai mudar só um pouquinho, mas não tem problema. E aí a ideia que Maria Tereza Estrela ela fala é que a emoção ela ocupa esse lugar central no ensino, né? De modo que não tem como a gente separar, né? Então, a pessoa professor, ele sente, né? E se eu sinto alguma coisa, eu penso sobre isso. E aí a gente entra nesse processo refletivo. Vitória, querida, a sua internet realmente, nós já não estamos mais te acompanhando assim. Vitória, querida, oi. Vitória, a tua internet Faz com que eu tome determinado posicionamento. travou completamente. Meu amor travou. Bom, eu vou continuando daqui, enquanto isso, tá bom? Vamos falar então, enquanto Vitória retorna. Eu dizia para vocês, né, que professor é uma coisa engraçadíssima, né? A gente encontra oportunidade para ser professor e tudo que é canto. Às vezes eu até digo assim, que até a gente tem algumas falas, né, que são tradicionais de quem é professor, né? É muito engraçado isso. Às vezes você está em casa e diz assim, presta atenção. Aí quando você dá conta, não é? Você já está com aquela mania de professor. Mas, assim, sempre há uma oportunidade, né? Quer seja em família, quer seja nos ambientes. Então, a gente não consegue largar essa identidade nossa.
Agora, sobre a questão do aqui e do agora, ser professor no aqui e no agora. Quando a gente pensa esse aqui e no agora, a gente realmente passa a uma reflexão desse contexto social na esfera da saúde que estamos vivenciando, não é? E que está reconfigurando, eu diria, muitas áreas do conhecimento. Mas o grande fato é que o humanismo ele está em alta. E eu considero que ser professor, a profissão, ela é uma profissão que está literalmente situada na esfera do humanismo. Não tem como, sempre esteve, não é? Não há como a gente fala de uma pedagogia humanista, mas toda pedagogia deveria ser humanista, porque a base da formação do professor é o humanismo. E quando eu me reporto a esse humanismo, eu volto àqueles pontos dos compromissos que eu trouxe com o ensino, com a aprendizagem, com a autobiografia, com a defesa da profissão, mas isso eu diria assim, especialmente com o convívio, com a convivência, quer seja comigo, quer seja com o outro, quer seja com o mundo que nós habitamos, que é essa nave, esse planeta chamada Terra, e que a gente não tem cuidado, né? Está sendo tão maltratado, né? E aí, ser professor no aqui e no agora, e mais ainda nesse momento, é pensar que realmente nós não temos uma ideia de um professor para o futuro, porque quando eu falo em aqui e agora, veja bem, eu estou me reportando a uma questão de espaço e de tempo. É o aqui e é o agora. Porque sempre eu escutei um jargão de que nós estamos preparando a educação para o futuro, nós estamos preparando as crianças para o futuro, nós estamos preparando... Sim, nós estamos, mas como é que nós estamos, parece que nós estamos sempre vivendo no futuro. Mas como é que é esse aqui, esse agora, e esse aqui, esse agora, especialmente nesse contexto que nós estamos, né? Nós estamos assim imersos no paradigma que é o paradigma do conhecimento. Algumas pessoas falam da informação. Estamos numa sociedade da informação, mas é que fazer a diferença. Nós vamos encontrar autores estudiosos que deixam muito bem delimitado esse marco. Em Habermas, Morin, Gautier, próprio Tardif, ele fala sobre isso, não é? Então, o que isso tem a ver com esse aqui e esse agora? É importante entender o que é essa sociedade do conhecimento. Que conhecimento é esse que nós estamos falando? Será que esse conhecimento ele se refere tão somente à questão dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos da área de humanas? Que conhecimentos na realidade são esses? O que nós estamos nos referindo quando nós falamos de conhecimento, não é? Então, esse conhecimento ele vai perpassar por uma gama relacional. Ele vai trabalhar a sociedade do conhecimento, o paradigma do conhecimento em que nós temos aí, né, estamos aí assentando as nossas novas relações educacionais. Ele vai me mostrar naturalmente novas formas de agir, novas formas de pensar, novas maneiras de sentir. Ele vai trazendo necessidades, né? Agora mesmo nós estamos vivendo a experiência do letramento, não é? Científico e tecnológico, que nós temos que nos render, nós temos que nos render a isso, a esse novo mundo da produção do conhecimento. Nós temos que nos render que existe um espaço que necessariamente tem que ser pensado em relação à democratização, à inclusão desse saber. Então, que todo conhecimento produzido, ele não faz sentido se ele não for socialmente, culturalmente distribuído, não é? E aí, necessariamente, nós teremos que realmente pensar que o conhecimento, né, já é um discurso antigo, mas é importante a gente estar dizendo que ele nos empodera, mas ao mesmo tempo ele faz algo divino, ele faz algo muito lindo, ele amplia a nossa vida. Essa frase não é minha, ela é do pedagogo argentino, né, González Pecotti, que criou a pedagogia logosófica. Então ele diz isso, que o conhecimento ele amplia a vida, e não é verdade, gente? Desde que a gente nasce,
desde que a gente nasce, não é? Nós já começamos realmente a nos envolver com conhecimento, né? A gente nasce, primeira coisa vai lá, o médico bate aqui, a gente acorda para o mundo, desperta para o mundo e já quer imediatamente aprender. A gente aprende a chorar, a gritar para o mundo que eu estou aqui. E é o nosso último momento, ele também é um momento de aprendizagem, quando a gente inspira e a gente parte. E aí, eu acredito que nós carregamos parte do nosso conhecimento em nós, aqueles que nós adentramos. Mas aí essa história para outro dia. Então, a nossa profissão de professor, ela tem que realmente deixar de ser uma profissão solitária para ser solidária, especialmente no momento que nós estamos agora, não é? Compreender que o teu colega, que o professor, ele é um parceiro teu. Ele é um parceiro teu. Ele está envolvido, não é? Com o mesmo compromisso que você. Isso, às vezes, não é fácil de entender, né? Porque as relações sociais, elas não são assim cartesianas. Existe uma complexidade de fatores, aí, Vitória, aí, que eu vou já passar para ela, que nos fazem realmente, nos remetem, às vezes, a posições que fogem dessa ideia de uma profissão solidária, não é? E é uma profissão também, nesse aqui, nesse agora, que mais do que nunca nós temos que nos envolver com as questões sociais. Outro dia, né, eu vi uma professora contando uma experiência. Ela dizia assim, que a aluninha dela estava escutando, né, ela falar, e aí ela disse, tá bom, professora, o mundo está um caos, mas o que nós vamos fazer acerca disso? O que é? Ela não quer ficar aqui só estudando, disse a menina. E aí isso envolve, não é, Vitória, uma bagagem emocional forte. Deixei o gancho para você de novo, vou te passar, tá bom? Vamos lá. Agradeço a todos que estão aqui nesse... Pode dizer, professora. Você ficou um bom pedacinho sem a gente te escutar. E aí eu peguei, porque, né? Aqui, passo para você. Certo, então foi aqui, né? Essas questões da internet. E aí eu retomo a tua fala, já nessa bagagem emocional, essa bagagem vivencial. E a gente começa a refletir juntos, né? Quero trazer com vocês essa reflexão de que existem muitas coisas, né? Quando a gente, convidando agora vocês para abrir essa bagagem emocional, né, de cada um, se a gente começar a procurar aí nos compartimentos das nossas emoções, do que nós sentimos, nós vamos encontrar muitas coisas, né? Um compartimento eu diria que seria a parte da ética, né? E aí seria o ponto central, o ponto-chave, o que nos faz pensar a respeito das coisas, o que muitas vezes orienta as nossas emoções, né? E aí já trazendo um pouquinho, como vocês já estão falando aí no contexto atual, a gente começa a pensar também as emoções dos professores nesse contexto atual. E aí, quando a gente traz esse ponto, né, queria até que vocês colocassem aí para mim, não sei se dá tempo, mas acredito que sim, compartilhem comigo o que na perspectiva de vocês estão sendo as emoções e os sentimentos vivenciados pelos professores no momento atual. Queria que vocês colocassem aí para mim no chat. Estão conseguindo me ouvir? Agora eu estou assim, já pergunto logo, tá? Enquanto vocês colocam e compartilham comigo o que, na opinião de vocês, estão sendo esses sentimentos, essas emoções vivenciadas, eu vou continuar falando um pouquinho a respeito de como essa reflexão, né? Esse processo, eu diria que reflexivo emocional, ele relaciona a ética com a emoção. Imaginem que, por vezes, se eu estou em sala de aula recebendo essas demandas, né? E aí, quando a gente fala sala de aula, eu estou também incluindo trabalho remoto, né? Seja ele de qualquer natureza, mas eu sempre tenho demandas comigo. Essas demandas, elas entram na minha essência, né? E elas
irão consultar não apenas os sentimentos, mas também os valores que eu carrego. Então, quando eu me posiciono diante de algo, eu não estou me posicionando, né, por nada, né? Na verdade, tem toda uma base que está consolidando o que eu sinto, né? Então, o sentir, esse agir, e justamente esse pensar, né, que é essa reflexão ética. E aí, deixa eu só conferir se vocês responderam aqui alguma coisa. Tem gente aqui respondendo. A ideia é que muitas vezes, no momento atual, nós encontramos dois quadros, né? Nós temos aqueles professores que têm essa resiliência, que estão fortes, centrados, que já passaram por dificuldades, né, por crises semelhantes, e aí encontraram esse subsídio, né, em termos de força, que a gente chama força interna, né, para superar essas situações, essas adversidades de forma com menos impacto. E aí, também, por outro lado, nós temos professores que estão com medo, inseguranças, né, níveis diferentes de ansiedade, tá? E como é que isso chega até nós e o que fazer diante disso? Então, conversando com alguns professores, eu via sempre essas queixas, né? Então, o que fazer diante do medo? O que fazer diante dessa insegurança? O que fazer diante dessa, eu diria que essa carga mesmo, né? De estresse que muitas vezes acomete o professor. E a gente começa a pensar em caminhos, em soluções, em alternativas. E um desses caminhos, ele passa sempre pela ideia de trazer à nossa mente essa força interna, né? Eu sempre digo que nós podemos sentir e nós devemos sentir, né? Aceitar e acolher aquela emoção, mas nós não podemos parar nessas emoções prejudiciais, né? De certa forma, que nos tiram do nosso eixo. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para além dela, né? Então, eu acolho, eu compreendo para que ela chegou, né? O que é que ela me diz, o que é que você veio fazer aqui, o que é que você está querendo me dizer, e eu passo um tempo suficientemente, né, com essa emoção para olhar com amor, né? Para olhar essa emoção com amor, com gentileza, para entender o que é que ela está querendo me dizer. E como é que eu consigo elaborar e gerenciar essas emoções, né? Essas emoções que eu digo em termos de ansiedade, medo, segurança. Um estudo recente, né, acredito que mês passado, surgiu um estudo sobre a dimensão emocional, né, e mais precisamente algumas rotas que indicam como é que nós podemos guiar a nossa vida e principalmente a nossa vida profissional, né, em meio a uma crise. E aí o caminho que ela apontava era justamente a autocompaixão. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito, né? Geralmente as pessoas têm a ideia de que a autocompaixão ela está ligada à noção de, enfim, de ser compassivo, né? De pena de si mesmo, e na verdade não é, né? A autocompaixão ela está ligada a esse cuidado, esse zelo que nós temos conosco, né? E aí vou só dar um exemplo. Imaginem que um professor aí que está aí no seu trabalho remoto, né, ele está lá preparando aulas, imagino que ele não tem tanta... agora o que eu estou vendo aqui é a fala de vocês. Estamos nos reinventando, é isso mesmo. E aí a ideia é que ele não tem, imagino que ele não tem tanto conhecimento e tanta intimidade com a parte tecnológica, né? O que é normal e principalmente que ele está aí nessa busca. E qual é o ponto? Né? Até aí tudo bem. Todo mundo vai estar se reinventando, como nosso amigo disse. Mas imagine que no final do dia, ao invés dele estar só com essa bagagem desse cansaço cotidiano, ele ainda coloca um peso extra que seria uma autocrítica, né, destrutiva, que a gente chama aquela autocrítica em excesso. E o que quer dizer isso? Como é que isso impacta muitas vezes a vida do professor? É quando a gente começa a... Imaginem aí um marca-texto, tá? Imaginem que eu pego um marca-texto, que fica mais fácil a compreensão, e aí eu grifo os meus erros com o marca-texto. E eu pego uma borracha e apago os meus acertos, né? Então, a autocrítica excessiva é isso, né? Dito de uma forma mais didática.
Então, é como se no final do dia eu ainda exigisse de mim algo além. Então, me cobrasse por quê? Porque eu não consegui prender a atenção de todos os alunos online, né? Ou então porque o meu amigo já domina aplicativos que eu não domino, né? Então, perceba, além desses pesos que nós já temos que lidar no cotidiano, eu ainda coloco essa bagagem extra, né? Carregada de autocrítica. E o interessante é que a autocrítica, né, vocês podem até dizer, sim, mas a gente não precisa ter essa autocrítica para, enfim, para alavancar na vida, né, como uma motivação para crescer. Né? A autocrítica, a motivação da autocrítica, ela é embasada no medo. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas geralmente é no medo. Né? Então é como se eu ficasse lá, né, me posicionasse diante do medo e ficasse sempre colocando questões e duvidando das minhas capacidades. E por medo, né, eu ajo. Então isso não tem durabilidade. Né? É como se eu estivesse me destruindo no final das contas. E aí eu preciso trocar essa autocrítica por uma autocompaixão. Né? E aí, o que seria essa autocompaixão? É esse zelo, esse amor, esse cuidado que eu tenho por mim, tá? E aí a motivação da autocompaixão é justamente o amor. E aí eu consigo crescer, tá? Então, ao invés da ideia do marca-texto lá, né, grifando os erros, eu vou estar grifando os acertos, mas sem apagar os erros, porque eu preciso refletir em cima deles. Né? Então, é a partir dessas reflexões que eu consigo ser alguém, né, que inclusive alcança uma ideia de humanidade compartilhada. Então, isso não está acontecendo só comigo, isso está acontecendo com outras pessoas. E porque muitos professores estão colocando em xeque questões individuais, né? Por exemplo, bom, é porque, e aí eu já ouvi algumas frases tão duras, né? Que até quando eu estiver falando que vocês vão sentir que são duras mesmo, né? Então, eu já ouvi alguém dizer, é porque eu sou muito incompetente, né? Então, o problema é comigo, né? Eu erro muito, eu nunca vou conseguir acertar. Então, imaginem como isso fere esse autoconceito. Né? Quando, na verdade, se todos nós compreendermos essa dimensão compartilhada, eu também consigo entender que, bom, isso não é só comigo, isso é o outro, né? Isso é todo mundo, é um coletivo. E aí eu posso chegar e perguntar, né? Pedir ajuda, entrar nessa questão da colaboração e a vida consegue seguir mais facilmente sem esses pesos. Né? Então, se estão conseguindo acompanhar, Tá ótimo, Vitória, tá muito gostoso. tá? Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me perdoem, é para correr aqui contra o tempo, que eu já Tudo fiquei bem. ausente. Né? Então, assim, a ideia é que muitas vezes nós precisamos lançar esse abraço caloroso, tá? Porque parece que a gente só direciona isso para o outro. E para a gente vem sempre o quê? Né? Essas cobranças, essa autocrítica. E muitas vezes, quando a gente para pensar acerca dessas questões, vem outro ponto importante, né? Que é a esperança. Né? Então, quando. Inclusive, eu vou só depois. Tá, é Christian Zanon, procurando aqui o nome para vocês. Christian Zanon, a pesquisa, para quem quiser depois procurar e ver com um pouquinho mais de detalhes, foi ele que pesquisou e entendeu que o caminho que nós precisamos seguir, né, para manter essa saúde emocional em tempos de crise é justamente essa ideia da autocompaixão, né, e também dessa esperança. E aí a gente até acrescenta que seria uma esperança ativa, né? Não seria essa esperança de pensar, então tudo vai dar certo, mas eu não me mexo, né? Eu continuo parada. Na verdade, a ideia de que eu tenho esperança ativa é essa que eu movimento diante da vida, que eu continuo plantando, né? Na esperança de plantar o bem e colher o bem, né? E aí, só controlo o meu tempo, tá? Deixa eu só ver aqui que horas são. A gente pode abrir para perguntas, não é isso? É isso mesmo? Isso pode ser. É, eu ainda queria acrescentar um ponto, Vitória, porque quando você traz a dimensão emocional para um olhar nosso, eu acredito
que isso é muito inovador e isso cai perfeitamente para esse momento que nós estamos vivenciando, porque as emoções, elas são sempre gatilhos, né? Eu considero as minhas emoções como uma bússola. Quando eu estou ansiosa, eu paro. Por que você está ansiosa, né? Então, é uma bússolazinha que nós temos e que nós não temos uma formação voltada para essa questão, até porque a ética e a emoção, o campo dos sentimentos, elas estão muito juntas, né? Os sentimentos, eles agregam sempre um valor ético. Então, quando eu, por exemplo, o sentimento do afeto, né? Quando eu tenho afeto por alguém, junto com o afeto vai o respeito. Aí eu estou falando uma perspectiva humanista, né? Uhum. Uma questão filosófica, se entrar, claro que o conceito de afeto, se nós formos para a sociologia, nós vamos encontrar, não é, vários conceitos sobre afeto, né? Até a ideia do afeto enquanto o ato de afetar-se. Mas, assim, então essas emoções, elas realmente, elas precisam de uma atenção maior. Porque nós, professores, nós temos, na nossa construção, dentro dos nossos saberes experienciais, a emoção ficou do lado de fora, porque a nossa formação foi toda assente no paradigma tradicional, cartesiano. Edgar Morin que vai trazer muitas reflexões para somar nessa linha, né? Que ele considera que a emoção, ela tem que fazer parte do ato educativo. E aí, quando eu me refiro a esse ato, são todas as relações que o envolvem, né, na realidade. Então, quais são as emoções que envolvem esse ato educativo? Nós podemos começar a levantar como uma cartola, com um monte de coelhinhos dentro. Não dá para a gente descobrir quais são, porque são inúmeros, né? Tem muita fala que diz assim, o professor, como às vezes a impressão que dá é que a gente carrega meio que o mundo, todos os problemas e as mazelas sociais nas costas da gente. E tem sempre uma fala, os problemas você deixa lá fora, na porta lá fora. Mas você é uma pessoa só. Eu hoje não uso recurso, que eu não tenho problema, eu suspendo. Eu coloco fenomenologicamente o problema, dou uma segurada nele, mas eu não esqueço que ele está comigo. Eu não tenho como deixar o problema lá fora. Então, nós somos educados com algumas concepções que precisam ser revisitadas, né? E aí, quando a gente fala em revisitar, a gente tem que revisitar também as nossas culturas escolares, nesse aqui, nesse agora. Porque eu acredito que essa experiência que nós estamos vivendo, que é dura, não é? Ela é uma experiência dura, mas ela, ao mesmo tempo, ela traz lições, ela traz muitas lições para a nossa profissão. Então, por exemplo, a cultura escolar da avaliação, eu conversava essa semana com uma professora amiga, né? Nós falávamos sobre isso, sobre o que é essa cultura, não é? A cultura da avaliação. De repente você corrige alguém numa escrita, a pessoa fica zangada com você porque você corrigiu. Ai, gente, mas se você é professor, você está ali para fazer isso, não é? Que bênção que é quando alguém vem e nos corrige. Agora, essa correção ela tem que vir de uma forma afetiva, né? Outra questão na cultura avaliativa, tirar um 8. Quando as pessoas tiram um 8, ela acertou 80%, gente, ela quase chegou no teto. Mas, às vezes, tirar um 8, quando alguém recebe um 8 no professor, fica zangado, é quase que uma ofensa. 8, né? 8. Cadê? A pessoa falta ter um surto emocional que recebeu. A nota deixou de ser um percurso, ela deixou de ser uma reflexão sobre o percurso de aprendizagem que você fez, né? E ela passa a ser a necessidade de você levar um 10, mas aquilo tudo é uma ilusão. Eu até dizia outro dia para uma professora amiga, meu Deus, também às vezes se der 10 para todo mundo, não é? Que nota que a gente dá para Einstein, mas enfim. Mas não quer dizer também que em algumas circunstâncias nós não vejamos que o trabalho não estava no 10, mas que o percurso dele foi 10. Experiência que
o trabalho não era 10, mas o percurso foi 10. E eu dei aquele 10 sem problema ético nenhum. Então, isso exige a sensibilidade. E o lado emocional, ele entra para fazer a mediação no quesito sensatez, onde o valor ético vai estar presente. Você quer comentar alguma coisa? Você viu alguma pergunta aí, Vitória? Deixa eu procurar aqui, né? Você quer Então, enquanto eu comentar? queria só acrescentar, né, essa ideia de que para a gente perceber, né, que enxergar, na verdade, uma luz, uma esperança, né, diante da vida, eu preciso justamente de clareza, né? Então, assim, quando a gente traz essa ideia de como será, eu acho que em algum momento você refletiu sobre o futuro, né? E aí, Sim, quando a sim. gente diz como será o futuro, né? E para saber do futuro, a gente precisa desse conhecimento do presente, dessa clareza, dessa luz. E a ideia desse ser professor no aqui e agora é lançar uma luz sobre as nossas emoções, né? Então, nos conhecer para aprender a gerenciar cada vez mais o que acontece conosco, né? Então, Tem a um ideia ponto era isso. que eu também Nós falei. temos 4 minutinhos, agora que eu estou percebendo. Então, assim, eu não sei, tem pergunta aí? Eu falava Tem, sobre deixa eu ver. ser e do não ser, e eu trouxe uma coisa aqui para mostrar para vocês, enquanto Vitória levanta uma pergunta, antes que a gente caia aqui. Mas Uhum. deixa eu mostrar para vocês. Vocês conhecem essa bonequinha? Vamos imaginar que aqui é o professor, no aqui e no agora. É? Essa identidade do seu professor. Você com a bonequinha russa que eu comprei numa feira de antiguidades lá em Portugal, no meu doutorado. Aí, digamos que esse aqui tem todo o professor aqui, né? Todo professor está aqui. E aí é que a gente vê, o primeiro impacto do aluno quando vê o professor são os saberes, de saber se o professor é sabido, né? Ele é sabido, será que ele é sabido? Esses saberes disciplinares. Aí a gente abre, não é? Tem outra camadazinha. Olha, essa Ah, camadazinha, da mesma boneca. os saberes didáticos, se ele faz a transposição didática daquilo ali, não é? Se ele consegue passar, se o conhecimento fica claro, não é? Aí dentro do aí a gente vai encontrar outra camadazinha, né? Outra camadazinha. Que aí eu vou chamar essa camadazinha, né? Tardif também vai trazer isso. É a camada dos saberes experienciais, aquilo que a gente acumulou, enquanto as nossas memórias afetivas do que significa ser professor. Uhum. Mas e a ética, né? Nós vamos encontrar os saberezinhos éticos também aqui dentro dele. Mas no fim das contas, nós encontramos a base, a essência. É quem eu sou. Quem você é, professor? Quem você é? Quem você é? O Nova diz que todo professor, não é? Tem uma pessoa dentro dele. E que toda pessoa tem um professor. E eu acrescento. E que esse professor tenha gente dentro dele. Porque senão aquelas camadazinhas todas caem por terra. Eu acho que essa é a mensagem maior, né, Vitória, que a gente quer deixar aqui. Uhum. A gente zelar desse ser interno que está aqui dentro, que é quem nós somos, que nós desejamos ser, o nosso arquétipo, o nosso mais profundo tesouro, e que nós não nos percamos dele. Eu acho que é isso. E se tem alguma pergunta, eu vou deixar aí para a Vitória a gente ir vendo, nós estamos no tempo, né? Eu Pode. acho que não. Acho que só tem 1 minuto restante e eu não sei se o Instagram derruba. Mas vou ler rapidinho. É uma pergunta de Roberto que fala sobre as relações interpessoais nesse contexto. Então, como é que os professores enxergam as relações interpessoais nesse contexto que vivenciamos hoje? E aí, assim, eu acho Olha, que vai essa pergunta. cair, olha, 27 segundos. Então, eu acredito que a gente pode responder a Roberto.
tá? Diretamente. E agradecer a todos pela participação, ao departamento pelo convite, e à professora doutora Sheila pelo convite. Olha, E 10, 9, um beijo. Olha, coração, beijo bota coraçãozinho. todos. Beijo, Eu tô beijo. segurando o celular. Vai ser com